Uma boa tarde e uma boa tarde. Graça e paz, luz, força do Espírito Santo na sua, na minha e na nossa vida. Uma boa tarde para nós, que a luz do Espírito Santo entre em nossos corações, abra as nossas audições, o nosso olhar, o nosso coração para recebermos a santa palavra do Senhor, para conseguirmos compreender o que o Senhor quer falar a todos nós neste dia, nesta hora e com essa maravilhosa passagem. Verdadeiramente, é isso mesmo. Qual é e qual seja a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Que lindo saber que você possa ter dito amém. Bendito seja Deus que nos reúne no seu amor nesse momento, nesta hora cheia de graça e de luz. Essa live de hoje é uma live propícia, não é? Maravilhosa para os tempos em que estamos vivendo. Quero colocar durante todo o processo da meditação da palavra oração. Durante todo o processo da meditação da palavra, nós vamos estar cada palavra meditada vai estar em processo de oração para que no final vamos mergulhar na oração. E eu quero colocar o nome de pessoas que aqui estão, não é? E vamos nos comprometendo a orar. Aqui a Maria Clara Navarro, Silvia Scarpellini, Maria Giane, Ana Paula Massafera, Cristia Kennedy, Bárbara Maria Massafera Kennedy e Vitória Massafera Kennedy. Deus, fazer uma explosão de graça nessa família. Rafael Vasconcelos e famílias, Lucimar, Lorena, João, Wilson e Kila, da família Brito, de Vitória da Conquista, e alguns estão aqui em Gaspar. E todo o pessoal de Vitória da Conquista, Bahia, está ligadinho com a gente. Meu sobrinho Benjamin também, o Zúcar Automóveis, que Deus abençoe muito. Cristiane Bonhouse, que o Senhor visite neste momento sua vida, seu coração, dê luz e fé para você e a tua família. Não é? O pessoal da Lapa de Bom Jesus, na Bahia, Oliveira dos Brejinhos, não é? Pessoal de Botirama, também de Salvador. O Wilson de la Vecchia, a Fabi Mascari, do Paraná, Marlene Kesley, aqui de Santa Catarina, não é? E o gaúcho do restaurante Paella, do Paraná, Vanessa dos Santos, Natália Possetti, minha afilhada. O Senhor visita o teu coração, querida. Verônica Freire, Juliana Mães, Irani Oliveira, Mônica Falcone, Marlene Souza, uma prima de Ourinhos, não é? Pamela Navarro, Josiane Soares, Maria Eduarda Oliveira, Laura Helena Vasconcelos, Luane Marcelo Dourado, André Leonardo Tavares, Vitor Brás e Josiane Aveiro, Silmara Maria de São Paulo, Jefferson da Silva. Que o Senhor faça uma festa na sua vida. Tem mais alguém aí? Sim, tem a Lady Diana, a Luana Vasconcelos, todas as pessoas, né, que entram em contato, que pedem orações lá de Minas Gerais, de Vitória da Conquista, de Salvador, né, todo o pessoal da Bahia, do Ceará, lá de Fortaleza, de Brasília, de São Paulo, pessoal do Paraná, aqui de Santa Catarina, o pessoal do Mato Grosso e todas as pessoas que pedem orações desse Brasilzão de meu Deus e de todo o mundo que entram em contato, o pessoal da França também, que pedem e estão conosco ligadinhos todos os sábados. Muitas pessoas também na região da África que têm pedido oração, graças a Deus. Que a luz do Espírito Santo esteja conosco neste momento, inundando o nosso coração, fazendo uma graça abundante na nossa vida. Vivemos tempos, querido e querida, tempos de busca, tempos de luta,
tempos de desafio. Veja, como a igreja, nós estamos vivendo um tempo de oração, de penitência, de jejum quaresmal, tempo de conversão, de mudança de personalidade, de conduta, não é? De vida. Dentro desse tempo, muitas pessoas estão se apegando a fazer abstinência a várias coisas, várias formas de jejum. Jejum da comida, jejum do chocolate, jejum de tantas e tantas coisas. Pessoas se abdicaram, graças a Deus por isso. Eu fico feliz e graças a Deus por isso. Não é? Você também está no jejum do quê? Da? Carne e doce. Carne e doce. Carne vermelha, né? Carne vermelha e doce. Então, cada um colocando o seu propósito, não é? Mas eu quero dizer para você algo fundamental e potencializado. Um dos jejuns primordial, que é um afago no coração de Jesus, que é um agrado no coração de Jesus hoje, e é uma necessidade para esse tempo em que estamos vivendo, é o jejum da língua. Esse é o jejum que o Senhor tem pedido para nós. Quando eu comecei na minha caminhada espiritual, nós tínhamos o seminarista Esdras, depois Padre Esdras, que veio falecer, não é? Anos depois, mas durante todo o processo, né, de ensinamento de espiritualidade, não é, de oração, não é, de ensino para um grupo de 28 jovens, né? Eles tinham dias que ele chegava naquela semana, às vezes era uma quarta-feira, ele dizia para nós, jejum da língua até domingo. E domingo eu quero vocês no horário tal. Ali não conversa. Ali nós, quem trabalhava falava o necessário, jejum da língua, oração, silêncio, durante todo o tempo. Era maravilhoso como a gente aprendia muito. E como aprendi muito dentro desse tempo. Foi bom e tem sido bom para a minha vida. Veja, por quê? É um dos grandes desafios para os tempos em que estamos vivendo, não é? Porque a palavra é clara, e a palavra que o Senhor nos traz hoje está no livro da carta de Tiago, no capítulo 4, ou melhor, perdão, no capítulo 3, de 1 a 12. E diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que não haja muito entre vós a se alvorarem mestres. Sabei que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavras, esse é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos um freio na boca do cavalo, os cavalos, para que obedeçam, governamos todo o seu corpo. Vede também os navios, grandes que sejam, embora agitados pelos ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme, à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro que pode gloriar de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. Sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Toda espécie de feras selvagens, aves, répteis, peixes do mar, se domam e têm sido domados pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal inquieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, não é? Pai. E com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que sejas assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa. Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitona e a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Palavras do Senhor. Graças a Deus. É a palavra que o Senhor nessa tarde nos vem para esse tema tão propício, porque no momento em que nós fazemos uma reflexão dentro do tempo que estamos vivendo, um tempo que você tira na sua casa, no seu trabalho, aquele tempo de silêncio, quando você entra em comunhão com Deus, na moção do Espírito,
nesse momento o céu liga no seu coração, liga na sua vida. Me lembro quando eu fiz um retiro de 10 dias de silêncio na comunidade Copiosa Redenção em Ponta Grossa, Paraná, com o Padre Hilton. 10 dias sem abrir a boca para falar, somente ouvir. Tínhamos a única coisa, uma caneta, uma Bíblia e um caderno. Cada dia chegava no nosso quarto uma troca das nossas roupas. Não tínhamos relógio, nem celular, nada. 10 dias em profundo silêncio, palestras, orações, Santa Missa, era nos dado e tudo em silêncio. Como Deus falou tanto naquele tempo para mim, como aprendi naqueles dias, não é? E então, quando nós olhamos para o versículo 1, por quê? Diz, que há muitos entre vós a se alvorarem mestres, sabei que seremos julgados severamente. A palavra é clara, ela está nos chamando a atenção. Por quê? Porque há muitas pessoas que andam cheias do achismo, do eu sou, do eu sei, do eu posso, não é? Aqueles que são os donos são os racionais. E a palavra vem dizer aí que aqueles a quem muito é dado é os que mais serão cobrados. São esses que serão cobrados. Muitos querem tomar, e hoje nós estamos vendo o que do tempo que estamos vivendo, que muitas pessoas se colocam no meio de uma sociedade, numa família, no núcleo de amigos, não é? No núcleo social, às vezes na empresa, aonde trabalha, e ali se coloca e querem tomar o lugar de Deus para dizer quais são as regras de vida de uma pessoa. Qual é a verdade da vida de uma pessoa. E por ser assim vão se perdendo nos seus caminhos, nas suas vidas, não é? Essas pessoas têm a mania de julgar o outro com as suas varas. A vara do ego, a vara do desejo do poder. São esses, diz a palavra, que pisa na humildade. Massacra, espezinha a humildade por causa dos seus egos, que vem fruto das suas vaidades. A palavra é clara dizendo que esse veneno da vaidade tem feito muitas pessoas a tomar a vara de Deus, que é a vara do que julga com humildade, como diz Jesus. Meu jugo é suave e meu peso é leve. Tudo por uma questão, porque vai se mergulhando no processo da fala. Veja, o que vemos? Filhos que muitas vezes, dentro do processo de vida, eles desprezam os pais. Tá na universidade, porque tem um núcleo de amigos. Então a simplicidade, os pais, a voz de um pai e de uma mãe já não tem tanta força. Já não tem tanta força porque o pai se tornou careta. Vive na antiguidade, não sabe nada, eu sei tudo. Eu sei disso. A mãe, filho, mas eu já sei, não precisa me falar. Veja, eu já sei, não precisa ficar me falando, repetindo, mãe, eu sei o que eu tenho que fazer. E não entende aquilo ali. Veja, diz Blaise Pascal, não é? Só se consulta o filósofo, só se consulta os ouvidos quando falta o coração. E às vezes o que temos visto é que há uma falta do coração, da humildade. Por uma mãe, numa correção de uma mãe, a insistência da cobrança de um pai, está dentro daquela fala o amor por um filho. É o tempo que estamos vendo muitas dificuldades em relação a isso. Por isso que Tiago, ainda no capítulo 4, do verso 6 da carta de Tiago, Deus diz através de Tiago, Deus resiste ao orgulhoso. Aquele que diz não, que é cheio do eu sei, resiste a essas pessoas orgulhosas. A palavra está dizendo, mas dá sua graça ao humilde, ao coração da humildade, que mesmo sabendo tem o ouvido para ouvir. É o tempo da audição, porque a sabedoria, ela entra pela audição, mas para ela entrar eu preciso abrir a porta, e só abre a porta por dentro, e por dentro tem a chave é a humildade. Então ninguém entra. E foi quando um pintor, veja, tem uma história que um pintor foi expor seus quadros numa galeria. E ali estava um quadro de uma porta linda. E as pessoas vendo aquela exposição do pintor. Aí uma criança falou, esse quadro é lindo, mamãe. Aí de repente ela falou assim, lindo mesmo. Mas tem uma coisa errada nesse quadro.
A mãe dele falou: o que foi, meu filho? Ele não tem maçaneta. Como é que as pessoas abrem a porta? Aí justamente naquele momento era provocado. Ali estava o pintor e ele chamou ali e disse: é justamente isso que eu quero provocar. Porque essa porta só abre por dentro. Veja, é isso que é preciso entender os tempos em que estamos vivendo. Como seria bom, diz a palavra, e muitos sábios diz isso, muitos sábios, como seria bom que esse que diz saber de tudo, não é? Tivesse orgulho, na verdade, não o orgulho da arrogância, de pisar, de falar nas horas erradas, mas o orgulho de ser bom, o orgulho da humildade, o lado bom do orgulho, não é? O orgulho de aquela pessoa que se arrebenta para dar testemunho de um verdadeiro cristão que não tem dubiedade, não é? De duas faces, de duas caras, de uma palavra aqui e outra palavra ali. Esse seria um orgulho que agrada o coração do Senhor. Veja, segundo diz os estudos, alguns analistas, né? Muitos daqueles que se exaltam, cheios dos orgulhos, não é? Do eu sei, do eu sou, do eu posso. Diz alguns analistas que eles se escondem atrás de suas carências afetivas. Nutrem dentro deles um desejo de se aparecer. Todas as pessoas que muitas vezes pisam os outros por palavras, machucam por palavras do eu, sei, sou, posso, mando. Quando se exalta dentro disso, segundo os estudiosos, não é? É porque eles se escondem dentro deles essa carência afetiva, nutrindo um desejo de querer aparecer. Isso é grave. E nós temos que olhar para dentro disso. Quando olhamos para o versículo 2 da carta de Tiago, nós vamos ver aqui, dentro desse versículo, quando diz: pois todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, olha, capaz de refrear todo o seu corpo. Aqui, nesta passagem, nesse versículo 2, quando Tiago nos traz esta mensagem, o que observamos dentro dessa mensagem da carta de Tiago? Aqui me leva a Paulo, não é? Quando Paulo, olhando para ele mesmo, e ele diz em 1 Coríntios 13, Paulo diz: quando eu era criança, eu falava como criança, olha que coisa linda, pensava como criança e raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, me vejo confusamente, face a face, como eu sou conhecido. Veja, muitas vezes nós podemos enganar o outro, a outra, com uma aparência e até mesmo com palavras dóceis, de amor, de afetividade, de empatia. Mas o nosso coração muitas vezes está falando uma outra coisa, os nossos olhos estão falando uma outra coisa. Por isso que Paulo fala que nós podemos enganar todos, mas diante do espelho nós conhecemos como somos conhecidos. Por isso é um tempo de grande reflexão, quando Paulo nos chama a atenção. Paulo reconhece diante do espelho as suas limitações, as suas fraquezas. E ele sabe e ele entende isso, não é? É muito importante voltarmos para dentro disso. Vem mostrar-nos que a língua, ela pode nos dirigir, nos direcionar para o caminho das coisas boas como das coisas más. Tiago está nos chamando a atenção nesse momento. E por que, meu querido e minha querida? Por que Tiago está dizendo para nós que a língua ela pode nos dirigir tanto para o bem quanto para o mal? Porque veja, é muito importante. Porque há muitos erros na oração. Orações contaminadas. Pessoas que muitas vezes estão ali orando, mas uma oração da maquinação. Palavras que estão jogadas ao vento e que não atingem os céus. E muitas vezes nem o teto da casa. Porque muitas delas entram com um processo de conveniência. Por isso que Tiago vem dizer no capítulo 4, de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Diz Tiago, não vem ela das vossas paixões que combatem no vosso membro? As vossas vontades? Pedes e não recebe,
busca e não encontra. E por quê? Porque tens no coração a inveja e o ciúme. E quais são os condimentos de uma pessoa invejosa? Quais são os condimentos de uma pessoa ciumenta? O que não se faz por uma inveja? O que não se faz pelo ciúme? Tiago está nos chamando a atenção nesse tempo para um tempo de reflexão. Aí quando nós olhamos para o versículo 4, quando ele vem dizer da questão, não é? Vede também com o navio, quando o navio é domado pelo leme de um piloto, por maior que ele seja. E ele vem comparar o navio à língua, que é um membro pequeno, mas com ela nós podemos conduzir a nossa vida, abençoar a nossa vida, como podemos levar a nossa vida para o buraco, vem dizer Tiago. Nos mostra que damos, veja, nós damos a língua, não é? Damos a língua mais do que necessário. E quando nós domamos a língua, olha como é interessante. Tiago vai dizer que quando nós domamos a nossa língua, é como um navio que o piloto vence as tempestades em alto mar. Ele vence as tempestades. Quando Jesus chamou Pedro, as ondas veio sobre Pedro. Pedro sentiu medo e afundou. Jesus socorre Pedro, põe Pedro na barca e disse: homem de pouca fé. Tiago vem dizer que quando nós domamos a língua, as ondas das marés, das dificuldades que vêm, o Senhor nos mostra, nos dá força para passar por essas marés. Por isso que Deus vem dizer lá em Isaías 43, as águas não vão submergir, porque eu te aprecio, te amo e te chamo pelo nome. Muitas pessoas muitas vezes não têm a capacidade de entrar dentro desse mergulhar no Espírito Santo para entender o que o Senhor está chamando a atenção. Pois estamos vivendo um tempo aonde está se vendendo tudo, querido e querida. Por isso a necessidade do jejum da língua, para que a nossa oração tenha uma força de transportar as montanhas das dificuldades. A montanha dos meus medos, das minhas dúvidas, a montanha das notícias que vêm, de notícias ruins. Então veja como é importante olharmos, porque estamos vivendo um tempo aonde o preço que estão pagando por vender a aparência, vender aquilo que não é, mostrar aquilo que não é, pessoas que se vestem como manequim, frios, vazios e oco, tão bem vestidos lindo. Vende-se um tempo de ostentação. É o preço de se ostentar. Ou vende-se a vida fácil, a grande facilidade da manipulação para conseguir tudo o que quer. Não importa se é preciso mentir para conquistar um cargo, ser um líder. Não importa, a mentira não tem problema. Pode-se mentir para conquistar, para manipular, para enganar. Vendem a mentira como se fosse verdade para conquistar as suas vaidades. E em vários âmbitos, quantos filhos, quando o pai ou a mãe perguntam: e aí, como que foi, onde você estava? Estava ali com o meu amigo, mas na verdade estava em outro lugar. Ah, ele perguntou da senhora, aconteceu isso. Começa a contar coisas para esconder a verdade. Tiago está mostrando aqui pedras que obstruem a passagem da bênção, que obstruem as portas que muitos querem que abra para a vida, seja material, profissional, familiar, social, espiritual, sentimental, na saúde. Muitos querem que essa porta abre, mas existe. Você sabe que quando coloca uma pedra atrás de uma porta, alguma coisa pode empurrar, tem algo prendendo. Assim são essas pedras que muitos não percebem e vão colocando atrás das portas. E impede, obstrui a passagem da graça. Veja como é importante. Alguns exemplos, não é, que nos traz hoje. A língua hoje de muitos políticos no nosso Brasil, muitos daqueles que são líderes, que se alegram em dizer que a mentira é importante, que é preciso mentir para conseguir os seus êxitos. E quantos que na época da política oferece tudo, beija cachorro, abraça poste, bebe café até num pinico, mas
para dizer que é humilde. Eu já vi na minha caminhada espiritual, em época de campanha, político quebrar, desamarrar o para-choque do Fusca, amarrar com arame para dizer que era simples. E entrar com tantas facetas de mentira para ganhar, para manipular. Veja o que não fazem por causa dos egos. Quantos que hoje nós vemos nas redes sociais, na internet, vendendo prosperidade, vendendo livros de vidas fáceis, de conquistas fáceis, que você precisa fazer aquilo que você vai ser rico, você vai ser isso, você vai conseguir aquilo. Vendem mentiras. Vendem para conquistar, para ganhar, para enganar. Nós vemos, certa vez, a minha filha foi num show aqui em Blumenau. Assistiu um comediante famoso. E de repente ela foi com o noivo. E lá no teatro, quando voltou no dia seguinte, falei, como foi o show, filha? Não é um show de humor? Ela disse, pai, eu estou assustada. Foi palavrão do começo ao fim. Era palavrão daqueles horrendos do começo ao fim, o show, e as pessoas riam muito. Você compreende? As pessoas vendem promiscuidade, muitos compram, porque é para espantar, não é? Para espairecer. E quando essas pessoas são convidadas para uma palestra, para uma meditação, fogem. Não tem estômago, não tenho estômago para ficar ouvindo. Por quê? Porque quem está falando é perfeito? Eu não sou perfeito. Muitos que fazem o que eu faço, o que estamos fazendo, não é perfeito. Nós somos só o cano. Se você for na torneira da tua casa ou numa bica de uma fonte, você não lambe o cano da bica. Não, mas a água que sai do cano, você bebe, o cano tem impurezas. Portanto, somos fracos, temos defeito, temos nossas fraquezas. Mas nesse momento, nós estamos sendo canal de Deus, primeiro para mim, porque os ouvidos mais próximos da minha boca é o meu, depois que Deus faça como para mim, e assim por você. E muitos não compreendem isso, dizer, mas quem é ele? Quem é ela para estar falando? Sim, posso muitas vezes não ser um exemplo de testemunho, mas aquilo que eu falo é a verdade. Porque é isso que estou buscando para a minha vida. E é dentro desse tempo que nós estamos buscando a necessidade do jejum da língua, no tempo que estamos vivendo hoje. Quantas pessoas estão aí dentro desse tempo que estamos vivendo, vendendo o quê? Muitos estão vendendo até mesmo Deus. Quando nós estamos vendo, hoje não tem nada mais que está trazendo marketing do que vender Jesus, vender o Evangelho, vender com uma forma dócil, persuasiva, de uma forma, até em formas de tentar e convencer as pessoas pelo medo. Vendendo Deus, mas simplesmente com um único desejo, os seus ventres, a sua barriga, os seus desejos da cobiça do dinheiro. Diz a palavra do Senhor no livro de Tito, vem dizer Deus, olha o que o manual da vida, o livro da receita do remédio que é Deus, nos diz no livro de Tito, no capítulo 1, de 10 a 16. Ouça! Com efeito, há muitos insubmissos e charlatães, sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhe a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém e por vil espírito de lucro. Um dentre eles, profetas, deles disse, os cretenses não são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões, preguiçosos. Esta asserção se reflete a verdade. Portanto, repreende-os severamente para que se mantenham sãos na fé. Não dei ouvido às fábulas, nem a preceitos de homens avessos à verdade.
Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a mente e consciência são corrompidas. Portanto, que conhecem a Deus, mas na prática, veja, proclamam que conhecem a Deus, mas na prática só negam e são detestáveis, que não são rebeldes, incapazes de qualquer boa obra. Veja, a palavra do Senhor não sou eu. O Senhor já mostrava que isso iria acontecer e hoje nós vemos aí uma grande parcela vendendo Deus. Vendendo tem um preço para você receber uma cura, para você se transformar, para você receber uma bênção. E muitas pessoas na sua simplicidade estão caindo. Veja o grande perigo, o que muitos usando a sua boca para entronizar no coração das pessoas medo. Outros estão vendendo o quê? Vendem aí as mentiras, as fofocas. E muitas pessoas compram barato. Outros vendendo superstição. Não é? Olha, coloca isso na sua carteira, no teu carro, na tua porta, na tua empresa, na tua casa. Cuidado, saia com o pé direito, levanta assim, põe a cor dessa roupa, põe. E muitos vendendo e vendem superstição. E existe clientes, e tem clientes para isso. E esses clientes que compram, vai passando um, vai passando para o outro, a mentira se proliferando, criando células e crescendo, porque achou aquele que vende. E nós vemos hoje o grande perigo das redes sociais. Outros vendem a divisão, tomando posse. Cuidado com esse. Não liga não, bobo. Não, você está certo. Vai começando a criar partidos. Outros, aqueles que vendem até a alma de um outro, sem importar se vai levá-lo à morte. Outros vendendo ideologias de tantas formas, de mentiras, de coisas enganosas que estão trazendo nesse tempo em que estamos vivendo. Nós olhamos que um dos grandes oradores dos tempos foi Hitler, alguém que tinha o domínio da palavra, e com o orador milhões faleceu. Milhões foram eximados por ordem daquele que falava, aonde muitos, não é, ainda traz como insígnia, como ídolo pessoal. Veja, e outros que nós percebemos nos tempos que estamos vivendo, que está surgindo por aí, que tem a mentalidade de destruir uma comunidade, uma nação, um povo, sem se importar por puro ego de desejo de poder, usando a própria língua, não importando, não temendo a Deus, querendo manipular para arrastar outros para o buraco aonde ele se dirige. É por isso que o versículo 6, Tiago vem dizer que a língua é como um fogo, que pode incendiar o curso da vida. Veja como é importante isso, que ela contamina todo o corpo. A língua contamina todo o corpo, pode incendiar o curso da nossa vida. O que observo dentro disso, querido e querida? Para que a nossa oração, que o Senhor nos ouça e que o Senhor nesse momento faça com que nós possamos nos refletir e mergulhar dentro disso. Veja, quem não domina a língua, não domina em suas vidas os seus comentários maldosos. Tem pessoas que são viciadas para fazer comentários maldosos, por simples prazeres, comentar maldades, falar aquilo que não é, só para ver o ditado popular, o circo pegar fogo, como muitos dizem. Tem pessoas que despejam, veja se eu estou errado. Tem pessoas que fazem questão de despejar as suas raivas, suas decepções com a vida, seja espiritual, material, profissional, familiar, etc., nas redes sociais. Às vezes está decepcionado com alguém, com um amigo ou com alguma coisa, e vai usar as redes sociais para ficar postando palavras indiretas,
desabafando com palavras duras e não percebe. Se está escrevendo é porque não tem um áudio para postar no Face. Mas não tem a coragem de gravar um vídeo. Outros falam no vídeo, mas postam que dá na tudo a mesma coisa. E pessoas que vão jogar as suas iras, as suas decepções nas redes sociais somente para criar polêmica ou para jogar indireta para alguém. Por isso a necessidade. E muitos desses estão compromissados com o tempo quaresmal, o tempo da penitência, o tempo da oração, mas não se liga que na hora que está nas redes sociais, fala aquilo que não deve. Você compreende? Como que é muito sério dentro desse tempo que estamos vivendo? Daí é o momento que a falta de discernimento. Horas depois, a pessoa posta uma coisa agora. Horas depois, a pessoa se contradiz, postando uma outra coisa bonita. Fez uma crítica, daqui a pouco escreve uma frase, se contradizendo com um jeito dúbio, de duas faces ou de duas palavras. Você compreende? Por isso a necessidade desse tema dessa live vir nessa tarde de hoje. Não é difícil vermos isso, de reconhecer uma pessoa, no tempo que estão vivendo nas redes sociais, pelas suas postagens, por aquilo que posta, por aquilo que fala nas redes sociais. Dá para conhecer a forma como essa pessoa vive. São palavras que estão sendo jogadas ao vento. Ao vento. Que depois, quando alguém pergunta, às vezes dentro do núcleo de amigo, nossa, lembra como você falou? Eu não falei isso. Falou? Não, eu não, diz, não. E ainda não, mesmo não lembrando, não pede desculpa. Não pede perdão. Não, mas eu não falei dessa forma. Falou. Você falou alto, você gritou, você colocou defeito, você xingou, você falou palavrão. Ai, não falei. Aí entra naquela questão da amnésia. E às vezes, sabendo o que falou, mas o orgulho não deixa admitir, está fazendo o que ali? Passando um concreto para ficar mais resistente à mentira ou à palavra dura que lá atrás falou para alguém, não é? Ou maltratou toda uma comunidade. Como que é difícil. Como são pessoas que não compreendem que uma palavra pode tanto salvar uma vida, como pode destruir uma vida. Uma palavra pode salvar alguém, resgatar uma pessoa, como pode empurrar a pessoa para o buraco. Pode empurrar a pessoa por o desejo felino, pelas as salivas do dragão de Komodo. E no fim da semana eu coloquei, os dragões de Komodo, muitas vezes eles conseguem dar uma dentada nos gamos, nos veados, no animal que eles querem. E o animal escapa, só que ele não vai atrás. Ele fica por ali, porque um tempinho depois, a bactéria dos dentes da saliva do dragão de Komodo entra no animal. E o animal perde as forças, cai, ele vai lá e come. Muitos agem como o dragão de Komodo, jogando os seus venenos, esperando ver a pessoa no chão, esperando ver a pessoa derrotada, muitas vezes com um desejo felino. Faz questão de falar mal da pessoa e se intitula, eu sou da igreja, sou um servo, sou uma catequista, sou isso, sou aquilo, eu sou dono disso, daquilo, e vai, mas o desejo do coração, a sua língua, está escorrendo o veneno do mal, com o desejo único de destruir. A falta de, o que está acontecendo hoje é que a falta de reflexão e de audição está fazendo muitos falarem tudo aquilo que pensa. Né? Você já imaginou? Se você pudesse falar tudo que você pensa, é verdade, nós temos que admitir, tem hora que dá vontade de você desengasgar e falar tudo na cara de uma pessoa. Tem vontade de você chegar e rasgar e falar tudo o que você pensa. E às vezes até mesmo nas redes sociais. Mas é aí que está o desafio do cristão.
é recolher a sua língua, é recolher a sua postagem, é recolher a sua ofensa e deixar Deus fazer a sua defesa. Eu costumo o provérbio que eu digo, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Depois não pode reclamar do coice lá na frente. É isso, Isa? Sim, e infelizmente nós vemos no nosso país uma grande cultura de exaltar essa língua maligna, né, que vem impregnar tantos corações e fazer as pessoas caírem nessa fraqueza, né? Que é essa cultura, né, de vários programas de fofoca, vários reality shows, né? E bebê daquilo e fazenda daquele outro. Então, vários e vários programas que vão nascendo para as pessoas vigiarem a vida do outro e comentarem em cima. E vem uma discussão, e vem uma fofoca, e vem intriga, né? Sites de fofoca, né? Páginas de fofocas nas redes sociais, né? Uma fofoca proliferada, né? E cada cidade, por exemplo, tem um Instagram, tem uma coisa no Facebook, no YouTube de fofoca da cidade, né? Então lá você sabe que tem todas as fofocas, né? Não é só mais boca a boca, né? Como tinha antigamente, né, que tinha as rádios da cidade, né, que eram as pessoas mais fofoqueiras que sabiam a vida de todo mundo. Não, agora deu um upgrade, né, deu uma inovada com as redes sociais. Por quê? Por causa esse colocar a fofoca e as pessoas debaterem, as pessoas interagirem, né, tudo destilando um veneno, né? Tudo agindo como megafones do mal, realmente reproduzindo aquilo que não deveria ser, né? Que devíamos tomar mais cuidado, ter mais atenção. Então eu acho muito interessante como infelizmente nós vemos isso e essa cultura muito forte no nosso país, né? Porque o versículo 2 ele vai mostrar para nós que pela nossa humanidade é quase impossível nós não cairmos pelas palavras, né? Mas o Espírito Santo vem em nosso auxílio para a gente diminuir as caídas, né? Para a gente diminuir os processos que a gente dá aquelas escorregadas. Ai, é uma palavra que eu soltei aqui quando bati o dedinho na quina do armário, né? Na quina da cama, que você solta aquele palavrão sem pensar, porque é muito dolorido. Aí você fica, putz, o que eu falei, né? Quando você se estressa, ou quando você dá aquela vontade, aquela coceira, e você acaba comentando da vida do outro e da outra, né? Então muitas vezes nós caímos dentro disso. Mas há um caminho que nos ensina e que nos mostra e que nos dá força para nós fazermos esse jejum da língua no nosso dia a dia, né? Evitando e se abdicando de falar da vida do outro, de comentar sobre isso, diminuir os palavrões, né? E às vezes é um processo de passos e não de saltos, né? Porque muitas vezes quando a gente dá um salto muito grande, é muito difícil nós mantermos, né? O radical às vezes é difícil para nós. Mas quando nós vamos passo a passo, às vezes é mais fácil, né? Então nós entendemos, né, que pela língua, como traz no versículo 5, nós mostramos a nossa vanglória, né? Nós mostramos o nosso eu, nós mostramos o nosso interior. Porque quando nós olhamos para uma pessoa, por exemplo, e nós temos o pré-julgamento, né, que é você julgar antes de conhecer, né? Então você está pré-julgando aquela pessoa, ou um pré-conceito, né? Você ter um conceito da pessoa antes de conhecer a verdade. E dentro disso nós temos essa atitude e nós olhamos a pessoa, nossa, aquela pessoa não tem uma cara muito legal não, aquela pessoa tem cara de metida, aquela pessoa tem cara de arrogante, aquela pessoa tem cara de vanglória e tal. Então nós já estamos destilando o nosso veneno interiormente. Mas ok, às vezes nós comentamos com as pessoas, às vezes nós falamos, só que quando nós conhecemos a pessoa e as pessoas, nós às vezes vemos que o aparente, o que nós estávamos julgando, não era aquilo. Porque é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito legal. Por quê? Porque você conversou com a pessoa, né? Você abriu um diálogo, né? E a língua maligna foi tapada, né? Caiu por terra. E também, infelizmente, tem aquelas pessoas que você olha, nossa, essa pessoa é linda por fora. Mas quando ela abre a boca, misericórdia, né? Só fala coisa feia, só fala coisa nada a ver e tal, você fica, meu Deus, né? Como que pode? É aquele ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro,
pão bolorento, né? Então você fala, ih, aquela pessoa é tão boazinha que é tia, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, essa pessoa é muito legal, muito gente boa, quando tá dormindo, né? Porque tá quieto e tal. Então é muito interessante quando nós vemos tudo isso, como que a fala, a língua, a forma que nós nos expressamos, elas dizem muito o nosso interior, né? O que nós guardamos dentro de nós. Tanto é isso que o Edson trouxe pra nós alguma coisa assim, né? Que aqueles que se vangloriam muito, querem chamar muita atenção, têm uma carência afetiva dentro de si, né? Então vem transparecer pela fala quem é esse ser humano, né? E quando mais um pouquinho nesse versículo nós vemos, né, que é uma pequena chama que incendeia uma grande floresta, a língua, nós vemos, por exemplo, a fofoca, né, que é um dos venenos da língua, né, uma das coisas malignas da língua, um dos processos que fazem as pessoas serem megafones do mal, né, das trevas, propagadores de coisas ruins, que é o quê? A fofoca. Porque é a que a gente lembra, é a que tá no nosso dia a dia, né? A fofoca é aquela que é o bicho, quando o bichinho da fofoca pica a gente fica se coçando pra comentar da vida do outro, né? E muitas vezes essa pequena fagulha, essa pequena fofoca, né? Que hoje em dia tá na moda chamar de fake news, né? Notícia falsa, né? Ai, tudo é fake news. E dentro disso, né? Ela incendeia uma floresta inteira, que é o quê? A vida do outro e da outra. Então, às vezes, uma pequena fofoca acaba com a vida de uma pessoa. Por exemplo, nós temos aquele caso que aconteceu em São Paulo da mulher que foi, por causa de uma fofoca, né? Ela foi linchada, né? Ela foi espancada pela população da cidade, que aconteceu o fato, porque falaram que ela era uma sequestradora de crianças que usava crianças para rituais de magia negra. Né? Então ela foi amarrada, espancada e tal, foi totalmente brutal. E quando eles foram saber, não era ela. Então pela aquela ânsia, né, de fazer uma justiça com as próprias mãos, que já é errado, né, que nós sabemos que só quem julga e quem faz a justiça acontecer é Deus, né, a justiça é divina. E sem procurar a fonte, sem saber se é verdade, confundiram e mataram a mulher, né? Então deixou uma família toda desolada, né? Acabou com a vida daquela pessoa e da sua família por causa de uma notícia falsa, né? Por causa de uma acusação. E quantas pessoas fazem isso, né? Mancham a honra, ferem a pessoa, machucam o seu ser por causa de inventar uma coisa dessa, né? Xingando a pessoa. Por exemplo, essa pessoa é adúltera, nossa, e a pessoa nem é. Essa pessoa, nossa, é muito, assim, é um nojo, assim, é nojento, e a pessoa não é, né? Então é todo esse quesito de pré-julgamento, essa pessoa aí só pode, ser homossexual, e a pessoa não é, por causa desse jeitinho não me engana, né? E não é. Então, por causa desses pré-julgamentos, né, as pessoas vão condenando as outras, né? Geram brigas, geram contendas, geram conflitos nas famílias, né? Essa pessoa aí, não, Deus me livre, não, ela pode ser uma abusadora, pode ser um sequestrador, uma sequestradora, um assassino, não sei o que, e é tudo invenção, é tudo falácia, né? Então é muito triste quando nós vemos isso, e a palavra mostra pra nós que nós podemos acabar com a vida de uma pessoa e acabar com a pessoa só abrindo a nossa boca e deixando o inimigo tecer a história por meio de nós. E daí quando vem o versículo 6, nós vemos que pela língua a iniquidade reina, e ela reina fortemente. E dentro disso, nós vemos várias coisas, por exemplo, dentro desse processo do pré-julgar o outro, né? Vem, por exemplo, quando fala, essa pessoa só pode ser homossexual e tal. Olhando, né? Como se Deus não amasse o homossexual, claro, eu não estou dizendo isso, mas eu digo, a pessoa julga sem a pessoa ser, né? Ou ao contrário também, né? Essa pessoa é hétero, vamos supor, e a pessoa homossexual, a pessoa se machuca com isso, né? Então são processos e situações que só basta a Deus falar e aquela situação, né? Nós não temos que nos meter na vida de ninguém, né? Cada um tem que viver a sua vida, né? Cada um tem que entende os seus problemas, os seus pecados e as suas situações e conserta isso, entende isso com o Senhor. E dentro disso nós vemos no versículo 6, né, como que a iniquidade ela reina por meio da língua, né?
Por quê? Por meio dela se mata, né? Então, quando as pessoas começam a falar da vida do outro, vem aquelas pessoas com ódios, com vinganças, por exemplo, querendo fazer com suas próprias mãos, né? Pela língua iníqua, né? Que reina essa iniquidade na pessoa, a pessoa morre, né? Muitas vezes é ordenada uma ordem de matança, né? Por exemplo, como Edson citou de um grande orador do mal, né? Que foi Hitler, né? Pela palavra dele, pelo falar dele, muitos judeus morreram, muitas pessoas morreram, né? E dentro disso também, pela palavra se fere o outro, né? Machuca, se dói, né? Por exemplo, o Comércio estava falando de relações de pais e filhos, né? Quantos filhos falam coisas que machucam os pais? Quantos pais que falam coisas que machucam os filhos, né? Se tem uma coisa que o Edson, desde mais nova, ele fala pra mim e pra minha irmã, é assim, ó: Pais e Filhos 6-4, né? Nós já temos uma live falando desse tema, sobre como que tem que ter o equilíbrio, né? O pai e a mãe sempre vão ter uns 2 pontinhos a mais, né? E mesmo quando uma situação, por exemplo, que você tá certo e o pai e a mãe tá errado, tem que ter o equilíbrio na balança, né? Tem que sempre respeitar. Isso foi uma coisa que o Edson sempre comentou conosco, né? Ensinou e trazemos até hoje, né? Então é o honrar pai e mãe, né? Colocar em prática, entender por quê? Porque a palavra do filho fere a mãe, e o pai, e a palavra do pai e da mãe também fere o filho, né? Então, e isso entre amigos, entre casais, entre pessoas de relações, né? Entre as nossas relações, por exemplo, profissionais e tal, há coisas que nos machucam, nos ferem, né? E pode causar um grande machucado, né? Uma ferida que não se fecha. Dentro também disso, guerras são declaradas, né? Bullying é praticado. Claro, tem o lado maravilhoso da língua, né? Tem o lado santo da língua, né? Que por ela a libertação, por ela a cura, por ela nós abençoamos, nós glorificamos, nós elogiamos o outro e a outra. Claro que isso acontece, né? Mas há 2 caminhos, como o Edson estava trazendo: o do bem e do mal. Nós que vamos discernir, decidir se a nossa língua vai ser santa ou não. Por quê? Porque ele deixa claro para nós, aqui quando ele vem comentar, que se assemelha a um grande navio, por exemplo, que mesmo com ventos impetuosos e tal, é governado pelo pequeno leme na mão do seu condutor. Então é a mesma coisa quando acontece conosco, né? A nossa vida, ela é gerenciada, as nossas ações, por esse pequeno leme que é a nossa língua, que tem um piloto, que tem um condutor, que somos nós, né? Então nós que decidimos e nós que vamos direcionar a nossa língua para qual caminho ela deve ser, né? E é muito interessante quando veio afirmar, né? Quando eu estava lembrando, eu olhei para o versículo 8, como Tiago vai mostrar para nós que a língua nenhum homem pode domar, e ela é um mal irrequieto e cheio de veneno mortífero, que é o caso quando Edson traz para nós. É a mesma coisa do dragão de Komodo, né? Porque a língua é venenosa, né? Tem até aquela fala das pessoas, né? Olha, limpa aqui no cantinho que tá escorrendo veneno da boca, né? Porque a pessoa tá falando mal da outra, né? Tá escorrendo veneno, né? Limpa aí. Por quê? Porque tá agindo realmente como uma serpente, uma cobra ou um dragão de Komodo, né? Que vem morder a sua presa realmente, né? Então é aquela mordidinha, pode ser uma mordidinha que você fala, não foi nada, né? Porque às vezes há situações, há falas das pessoas que a gente fica, não foi nada, não. Quando, por exemplo, quando nós ficamos com vergonha ou algo machuca, que nós estamos no meio das pessoas, a gente ri e tal, e as pessoas ficam desconfortáveis, não, nada, deixa e tal, e você segue, mas machucou o coração, machucou o nosso interior, né? E essas bactérias que tem na boca do dragão de Komodo, elas vão se proliferando e elas vão entrando num processo de preparar o caminho. Por quê? Porque no momento que o dragão de Komodo mordeu, além de alojar essas suas bactérias, ele tem um veneno, né? Descobertas recentes mostram que além das bactérias, ele também tem um veneno, e esse veneno age como uma hemorragia, então é interno o processo, vem apodrecer
o lugar, vem tirar as suas funções, vem parar ali a coagulação do sangue da sua presa. E isso acontece com as línguas más. Quando vem em nossa direção, muitas vezes elas se alojam e nós não estamos percebendo que ela vai crescendo e vai crescendo esse machucado, essa ferida, e vai coagulando, vai fazendo perder as funções, até que nós não vemos mais saída, até que não tenha mais saída e falece, né? E morre a presa e ele fica só à espreita, como o Edson trouxe no vídeo dessa semana, megafone, que até tem esse nome, né? Megafone das trevas. Ele fica só à espreita para ir lá e comer. Então, além disso, o dragão de Komodo, ele se alimenta só de carniça. Por isso que ele aloja a bactéria e o veneno, porque ele não quer ela viva, ele não quer ela boa, ele quer a carniça, ele quer o podre da situação. E muitas vezes as pessoas deixam se levar pelo inimigo e elas querem que o outro seja podre, o outro esteja totalmente se desfalecendo, caindo aos pedaços, porque essa é o caminho da pessoa perder a fé. Porque essa língua maldita, ela faz a pessoa desacreditar e entrar num processo de ai meu Deus, eu acho que não é isso e tal, Deus não me ajuda e coisa, eu tô sofrendo. Então nós entramos nessas murmurações e nós nos tornamos esses megafones das trevas. Por quê? Porque nós fomos contaminados. E daí a gente pensa, eu vou revidar, eu vou fazer igual. E daí nós travamos essa batalha de o outro faz uma fofoca da gente, a gente faz a fofoca do outro. Aí a gente já pega fulano e faz fofoca também, e ciclano. E nós somos contaminados. Então nós nos tornamos como eles, né? Então assim, matando os outros de várias maneiras. Seja na hora, porque às vezes uma fala nossa pode ser a gota d'água na vida da pessoa que vai fazer ela cometer um suicídio, por exemplo. Vai ser uma gota d'água que vai fazer a pessoa perder a esperança. Ou aos poucos, né, nós vamos colocando um pouquinho de peso no saco, vamos supor assim, né, na bolsa da pessoa, que vai pesando e tem uma hora que ela não consegue carregar mais. Por quê? Porque ela está dentro de um processo de fraqueza, num processo de não entender e não reconhecer o poder do Espírito Santo em suas vidas e em nossas vidas. Então por isso que é tão importante nós juntos fazermos o jejum da língua e entendermos antes disso, claro, o que é o poder da língua, o que é o poder da língua maléfica e o que ela faz nas nossas vidas e nas nossas relações com as pessoas, do nosso entendimento, né, da nossa sociedade, e como que por causa desse veneno que foi se dilacerando, né, das mentiras e tal, que esse processo, claro que entra lá em Adão e Eva, né, onde eles comem a maçã e agem errado e tal, entre esse processo, mas nós também vemos claramente lá quando Caim mata seu irmão Abel, e quando ele foge, o Senhor chama ele, procura ele e pergunta, né, onde está Abel? E ele fala, não sei. Abel, eu não sei onde está Abel. Mas ele sabia, e Deus confronta e ele fala, então por que o sangue do seu irmão clama por mim na terra? Quantas pessoas que o sangue está clamando pelo nome do Senhor na terra por causa da sua iniquidade, por causa da sua língua, e nós não estamos percebendo, nós não estamos vendo. Então por isso que é tão importante nós aprendermos, entendermos aquilo que o Espírito traz para nós por meio dessa passagem de hoje, de Tiago 3, de 1 a 12. É muito importante quando você está refletindo, porque esse tempo e esse tema da live não é? O jejum. Vamos fazer o jejum da língua. Porque se tem um jejum hoje, quantas pessoas estão fazendo jejum de um alimento, mas a língua está solta? Estão fazendo um jejum muitas vezes eu vou na igreja todos os dias na missa, mas a língua está solta. Eu não gosto, eu não falo de fofoca, eu não fofoco de ninguém. Nossa, mas fulano como gosta de fofocar, como é que você sabe? Aí ele veio me contar, então pronto, fofocou também. Está no mesmo processo, o que ouve está emprestando o seu ouvido para o mal. Por isso esse tempo
Muitos que se arvora e se diz e se colocam, sou um cristão, sou uma cristã, eu temo, eu louvo meu Senhor. Mas veja, Tiago está dizendo exatamente isso, que o desejo, a força do inimigo é pegar justamente os cristãos. E por quê? Veja, ele não pegou e não falou, pegou Eva e forçou ela, ele sugeriu a Eva o fruto, dizendo a ela, se você pegar, você vai ter poder. Naquela hora ele mexeu com a vaidade, com o desejo da busca, do eu quero, do eu sou. Você vai conseguir, você vai se tornar como ele. Tem pessoas hoje, por causa de um desejo de poder, não importa, aceita sugestões que vêm de fora, mas que não vêm do manual da vida, que é Deus. E aceita, Eva aceita, toma posse da sugestão do inimigo. Depois o que ela faz? Ela transfere para Adão. Adão também come do fruto. Veja, quando Deus vem e fala para ela, para Adão, por que você fez isso? Ele terceiriza. Ele não assume que ele errou por causa das suas fraquezas. O que ele faz? Foi Eva. Ele já coloca a culpa. Ele não assume, o orgulho não deixa. A vergonha, o senhor me chamou e me escondi. Tem pessoas que começam a esconder disso. Aí ele terceiriza a sua culpa para Eva. Quando Deus pergunta para Eva, ela terceiriza para o inimigo. Foi por culpa dele, ele me enganou. Quer dizer, veja, olha como que fica o processo de terceirização. Pessoas não assumirem as suas fraquezas, não assumirem muitas vezes que machucou o outro ou a outra por palavra. Estão com o joelho fazendo calo de orações em igreja, em templos, em casa. Não é? Eu tenho um compromisso de fidelidade, oração, isso. Mas enquanto isso, a língua está esboçando, falando coisas que não deve. Eu me lembro que eu era pequeno e meu pai disse para mim, meu pai era gerente de uma cerâmica, e ele disse assim, vai comprar fósforo. E me deu, na época o dinheiro era 1 milhão, né? 1 milhão, que era, não era réis, não, era milhão mesmo. E eu fui para comprar. Quando eu cheguei, eu era fanático por doce de leite. Nossa, aí o que eu fiz? Quando eu cheguei lá, eu olhei a caixa de fósforo, mas olhei o doce de leite. Eu esqueci do fósforo e comprei 10 doces de leite, a 10 centavos cada um. E fui no meio de um eucalipto comer doce, moleque. E eu enchi minha pança de doce de leite. E não comprei o fósforo. Mas já vim maquinando no caminho o que eu vou falar para o pai. Aí já me toquei. No caminho tinha a casa do seu Geraldo, que tinha um filho dele chamado Geraldo, e o outro Cícero. E eu cheguei e falei, pai, o Cícero e o Geraldo pegou o meu dinheiro do fósforo. Meu pai saiu lá comigo na mão, chegou lá e chamou o seu Geraldo e falou, como que pode os seus filhos ser tão mal educados? Pegaram o dinheiro que o meu filho foi comprar o fósforo, eu ali. O seu Geraldo ficou triste com meu pai triste, o seu Geraldo por causa dos filhos dele para casa. Dias depois, eu não aguentava olhar para a casa do Geraldo, do Cícero, eu olhava aquilo e ficava me corroendo, aí não aguentei. Pai, eu comprei, foi de doce. Teve uma correção de fazer xixi nas calças. Mas ele me levou lá para eu pedir desculpa. Hoje é o dia de você falar. A todo, não terceiriza as suas culpas, os seus malfeitos para os outros. E o mal hoje é irrequieto e ele faz com que as pessoas passem a terceirizar. E aí o que acontece? Na hora da oração, as portas estão fechadas. Aí a pessoa, nossa, mas o que está atrás dessa? Começa a empurrar, mas a porta não abre. Apesar de ter a chave, a porta não abre. Porque tem pedra obstruindo as portas de abrir. Que são os ranços guardados. Muitas vezes não preciso citar uma pessoa com palavras. O sentimento está falando. O Senhor fala que o desejo é tão forte quanto uma palavra.
E não adianta muito nos tempos que estamos vivendo eu mergulhar numa forma de jejum se eu estou com a saliva do dragão de Komodo escorrendo, criticando, murmurando de todas as coisas. Aqui esse ponto é fundamental. Poucos entendem que o silêncio, em muitos casos, tem muito mais poder do que palavras. Muito mais poder. Quando você tem toda a razão. Você está ali sabendo que você... O que você faz? Guarda, eu já aprendi isso. Aprendi, porque vinha uma pessoa e dizia assim: Edinho, a Ivete não te suporta. A mulher, o nome da mulher era Ivete, já falei isso atrás. Ela critica você, ela fala isso, eu falava: para com isso. Eu conheço a Ivete. A Ivete é uma ótima pessoa. Eu sabia que era verdade. Aí passava 2 dias, vinha o Edinho, está sabendo? A Ivete, não. A Edinho, eu vi, a Ivete está descendo além em você. Desculpa, mas eu não quero ouvir. Pelo que eu conheço a Ivete é uma serva, a Ivete é isso e aquilo. Foi. Deu uns 3 meses depois. A Ivete, eu termino de conduzir um grupo de oração na igreja matriz. A Ivete ela me chama menininho, eu preciso falar com você. Aí eu falei: o que você quer, Ivete? Ela me dá um abraço, me abraçou, chorou. E sentamos lá numa escadinha, que quem é da pracinha da igreja. Ela disse assim: menininho, eu quero pedir perdão porque eu andei falando de você umas coisas de raiva. Eu falei: para, eu não quero ouvir. Você não, eu quero que você me abrace. Eu não quero nem ouvir, Ivete, porque nada disso presta, isso é carniça. Me dá um abraço. Eu quero você como minha amiga e pronto, esquece, não precisa me falar nada. Ela me abraçou. Você entende que aqueles que trazem são os mesmos que levam? Porque se eu tivesse devolvido tudo aquilo que eu sentia quando a notícia chegou aos meus ouvidos, a rivalidade entre eu e a Ivete tinha crescido. E eu não tinha conseguido o êxito que os anjos advogou a minha causa, tocando em nome de Deus no coração da Ivete. E nós nos tornamos amigos próximos. Querido e querida, há momentos que você precisa segurar, aprender e entender que o silêncio é oração. A oração da contemplação. Você, se mesmo tendo razões, você segurar dentro de você. Tem pessoas que, veja, às vezes solta palavras. Veja, solta palavras, ainda que seja verdade. Ainda as palavras não têm peso. Ainda que você... Pessoas que vai falar alguma coisa e é verdade o que está falando, mas pela a forma, a altura da voz, o gesto da face, a postura do corpo, maltrata. E a palavra, mesmo sendo verdade, não atinge o coração do outro, da outra, por causa da arrogância, da posição do eu sou, eu posso. Veja, é muito importante. É tipo de um ditado popular que diz: o macaco joga pedra e esconde a mão. Não pede perdão. Pessoas que não têm coragem nem de pedir perdão por aquilo que falou, por aquilo que fez. Não é? Como aquele que induz, tem aquelas pessoas que fazem questão de induzir as pessoas a formar opinião sobre o outro ou sobre a outra. Você sabia que, olha, eu não sei não, mas tal pessoa pra mim, será? É. Você pode ter certeza, porque olha, eu tava pensando, essa pessoa assim, 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 o outro, não pode, a pessoa, nossa, é verdade. Aí a pessoa vai pra casa, depois essa pessoa encontra com outra pessoa e fala: você sabia que aquela... você sabia que aquela... Veja, tem pessoas que têm o veneno do dragão de Komodo. Ele não se contenta e começa a formar opinião sobre a vida do outro por um prazer chamado inveja, raiva, não é? O vício de fofoca, o vício de querer destruir a vida de outros. E isso acontece aonde? Fora da igreja? Não, naqueles que estão indo bendizer e louvar o nome do Senhor, único e verdadeiro.
Veja, é uma necessidade num tempo que estamos vivendo, aonde muitos estão procurando o jejum, entender que o jejum que agrada ao Senhor no tempo que estamos vivendo é o jejum da língua. Que não adianta eu fazer o jejum o dia inteiro sem comer. Vai ficar com dor no estômago se a língua é solta. Se a língua é solta. É muito complicado dentro desse tempo. Certa vez uma senhora chegou em mim e disse para mim: Edinho, eu não aguento mais o tratamento que eu estou fazendo na minha boca. As feridas estão tomando conta, Edinho. Edinho, olha, até remédio azul. A pessoa com a boca tudo, não é nem batom, não era azul. Nem era moda batom azul, mas ela estava ali. Eu não aguento tanta ferida na boca. Aí eu falei, vamos sentar. Aí sentei numa igreja chamada Sagrado Coração de Jesus. Sentamos lá numa escada de uma companhia da Sanepar, de água. E comecei a conversar com ela. E como é que tá a sua vida? A minha vida tá tão difícil, Edinho. Difícil é minha nora. E eu fui vendo uma grande separação e um ranço. Falei, pronto, já tenho o remédio para a cura da tua língua. Quanto tempo tá assim? Já faz uns 6 meses. Vai pedir perdão para tua nora. Se você tá falando tudo o que está falando para mim, da tua nora, imagina para quem você já falou. Ela baixou a cabeça. Vai pedir perdão para tua nora, falar para ela, sentar com ela, e eu te digo que eu não dou uma semana e não precisa passar mais remédio. Foi dito e feito. No grupo de oração, numa sexta-feira, mulherzinha, não tenho nada na boca. Abracei, chorei com a minha nora. Você compreende que muitas vezes as pessoas, quando o Tiago está dizendo que a língua, ela pode incendiar o curso da nossa vida, ela coloca como oposição, ela é a ferrugem que não deixa a porta abrir, ela é a pedra que impede a comporta jorrar sobre as nossas vidas. A língua, o Senhor está deixando claro, tanto pode incendiar como pode abençoar o curso da nossa vida. São essas pessoas que precisam entender isso. Tem pessoas que fazem questão de criar incêndio. Quando o Tiago fala que pode incendiar o curso da vida, tem pessoas que fazem questão de criar uma mentira por raiva, por inveja, e cria na vida da pessoa um incêndio. Daqui a pouco a pessoa está sofrendo, passando por acusações, passando pela língua, os olhares de outros, por puro prazer daquele ou daquela que quis destruir a vida da pessoa. E veja, aí de repente passou o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, até está conversando com a pessoa, mas lá atrás a pessoa sofreu por causa da causa. E esta pessoa nunca pediu perdão. E tem uma pedra que precisa ser tirada. Que precisa ser removida. São pessoas que criam incêndio em corações e na vida de outro e outras. Tem pessoas que fazem questão de assassinar. Veja, são assassinos de paz. Vê uma pessoa feliz e não suporta a alegria, ou a aparência, ou o status, ou a posição social da pessoa, e de repente a pessoa está feliz da vida sentimental. Enfim, mas existe aqueles que não suportam e eu preciso matar. Veja, eu preciso matar. E de repente começa a criar uma confusão e começa a formar opinião e assassina a paz da pessoa. De repente, pessoal, mas quem falou isso? De onde surgiu isso? Ninguém não sabe. E aquela pessoa que era uma pessoa cheia de paz está inquieta porque o seu nome está sendo jogado na lama. Por causa do quê? Da língua do dragão de Gomodo. Você compreende? Sim, os assassinos de paz, os assassinos de amizade. Aí tem 2 pessoas que são muito amigos, são muito amigas. Você é amigo do João? Sou. Nossa, que bom. O que foi? Fazer o quê? Deixa, né? Deixa. Nada não, melhor não, eu não quero me meter, melhor... Não, continua, eu não quero estragar. Mas o que aconteceu? Aí pronto, já criou um ponto de interrogação e a pessoa já começa... São assassinos de amizade.
por prazer, por inveja, porque não aceita ver pessoas, amigos e amigas. Você compreende? Isso tudo é um processo da língua. Eu penso que nesse tempo de quaresma, nesse tempo de penitência, temos que voltar e observar como que está a nossa língua. Porque Jesus deixa claro que o mal não é o que entra no homem, mas aquilo que sai da sua boca. A palavra é clara. Olha o que diz o Salmo 33. Na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos, que é o Salmo 34. 33 versos de 13 a 14. Diz assim: quem quer ser feliz, guarda a sua língua de falar mal dos outros. Guarda a sua língua do mal, diz o Salmo 33 versos 13 a 14. Quer ser feliz? Então veja, se eu quero ser feliz, eu preciso voltar para quê? Para o manual da vida, o manual da graça, o manual da bênção, o manual da cura, o manual da libertação. Se eu quero uma libertação em uma situação que está amarrada, eu preciso voltar, como Paulo disse, diante do espelho, me conhecer, como Paulo fala em Coríntios 13, como eu sou conhecido. A verdade que eu estou vendo dentro de mim mesmo. Veja, por isso o Salmo 33, verso 3 a 14 vem dizer, mas Pedro enfatiza como se tomasse esse salmo e disser, lá em 1 Pedro 3, versos 10, Pedro diz, quer amar a vida? Olha o que Pedro fala. Você quer amar a vida? Quer ter uma vida feliz, cheia de Deus, uma vida de graça, uma vida de alegria? Põe um freio na sua língua. 1 Pedro 3, versos 10. Quer ser feliz? Põe um freio na sua língua e seus lábios longe da mentira. Veja se não é o tempo que estamos vivendo. Nós estamos vendo líderes aí dizendo prazer em mentir para enganar um povo, uma nação, para enganar a comunidade, uma família, filhos enganando pais, filhos e etc. Amigos enganando amigos por causa de mentiras. E estão aí erguendo os braços, esperando do Senhor, implorando o Senhor na cabeceira da cama, na esquina, na rua, numa escadaria, com promessas, com sacrifícios, mas não se olham diante do espelho que Pedro está dizendo. Quer amar a vida e ter dias felizes? Põe um freio na sua língua e foge da mentira. Aí quando você olha para isso, você vai na primeira epístola de São João, lá em 1 João 3, versos 18. Diz João, amar não é somente com a língua. Olha o que João diz. Amar não é somente... É muito fácil abrir a boca e dizer, eu te amo, a paz de Jesus, Deus abençoe, nossa, você tá lindo, nossa, você tá linda, nossa, a sua casa, nossa, o seu carro, nossa. E não adianta amar. Veja, João está dizendo, não adianta amar com a língua, mas com atos e ações. Primeira epístola de João 3, versos 18. Não ame com palavras, ame com as atitudes, com as suas ações. João nos chama, puxando a nossa orelha para esta realidade. No manual da vida ainda, lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, versos de 16 a 17, diz Deus que uma das coisas que que Deus abomina. Veja, se é abominável por Deus, então eu tenho que olhar nesse momento como Paulo. Eu estou controlando a minha boca? Tanto é terrível o tempo que estamos vivendo, que o inimigo encardido fedorento, ele criou no Brasil, ele criou um dito popular, 1º de abril, o dia da mentira. E muitos gostam, o dia da mentira. E tem até os programas de fofocas de mentira. E tem tanto... Ele criou o dia dele, e muitas pessoas, 1º de abril. E leva na briga. É uma forma de louvar o inimigo. Veja,
Diz o Provérbios, no capítulo 6, 16 a 17, uma das coisas que Deus abomina é a língua mentirosa, que gera obstrução às bênçãos dos céus. Veja, uma coisa que Deus abomina é a língua mentirosa que coloca como obstrução as bênçãos que vêm do céu. Por isso que Tiago, no capítulo 8, ele vem, ou melhor, no versículo 8 do capítulo 3, ele vem, nesse momento, colocar um ponto muito importante, que é o chamado à humildade. Se você olha o versículo 8 da carta de Tiago, no capítulo 3, vem dizer Tiago, a língua, porém, nenhum homem pode domar, é o mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Esse é um ponto fundamental. Por quê que Tiago está dizendo isso? Primeiro, está nos chamando à humildade. E reconhecer é o momento que você tem que parar. Reconhecer dentro de você. Eu já machuquei alguém? Será que eu machuquei alguém? Eu já falei de alguém? Eu tenho criticado pessoas? Eu tenho criticado, ainda que esteja distante, ainda que seja lá na Antártica ou no Japão? Eu tenho coragem e tenho pedido perdão? Tenho emprestado o meu ouvido ou a minha língua para fofoca? Eu sou daquele que muitas vezes me vejo falando palavrão? É o momento de nos reconhecer como somos conhecidos. Tem pessoas, como diz a Isa, abre a boca para falar besterol, gosta de falar besteira. Tem pessoas que abrem a boca, parece uma fossa de privada. Gosta, são os besterol da vida. Será que dentro desses besterol eu não estou machucando pessoas? Não estou pisando em pessoas? Veja, diz alguns teólogos que todos nós temos dentro de nós um lobo e um cordeiro. Dentro de nós. E o que recebe mais alimento é o que fica mais forte. É o que tem mais força. O cordeiro é o amor, a paciência, a cordialidade, a afabilidade, a brandura, a temperança, a mansidão, respeito. O lobo é aquele que grane, que uiva, não importa a hora, na escuridão ou à luz do dia, ele grane. Muitos estão alimentando um lobo. Por isso ele tem tido força. E muitas pessoas não sabem explicar por que a vida não se desenrola. A vida não acontece. E não vai percebendo dentro de si o que está acontecendo. Aqui você percebe uma coisa, que a serpente, ela tem o veneno próprio. O demônio, ele tem o veneno dele, é o veneno próprio dele, é o veneno. A serpente tem o seu veneno. Mas o que ela fez? Ela sugestionou a Eva, experimente do meu veneno. Eva aceitou a mentira, como se alguém pudesse tomar o lugar de Deus e se igualar a Deus. Eva aceitou a mentira. Veja, ela sugestionou. O veneno era dela, faz parte da vida da serpente. Faz parte da vida do inimigo ele ser oposição. Ele é o mal. E muitas pessoas estão apontando dele. É o inimigo que está fazendo isso. Não, eu posso, como diz Paulo em Efésios 6, me revestir da armadura de Deus, com o capacete, com a couraça, com o cinto e com a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Veja, eu tenho que tomar consciência das minhas fraquezas e das minhas limitações dentro de mim. E não querer ficar terceirizando para o outro ou para a outra as minhas fraquezas. Aí está a causa de muitos filhos que guardam ranço de pais. Divisões entre irmãos. Fofoca entre parentes, amigos, amigas. É a causa de muitas separações e brigas, desavenças, agressões entre casais.
é a causa de morte, de guerra. Tudo causa do quê? A mentira. A mentira. Líderes que vão enganando o povo usando mentiras. Aí nós vemos, Tiago fecha essa passagem do versículo 12, do versículo 9 ao 12, quando Tiago vem dizer, ele mostra que a língua, ela é, veja, incoerente. Que a nossa língua, muitos têm uma incoerência na língua. Uma incoerência da forma, é uma língua dúbia. Tiago vem dizer, da incoerência. Com a mesma língua que nós louvamos, oramos, nós falamos, murmuramos, criticamos, colocamos defeito, acusamos pessoas. Tiago nos chama para um tempo de reflexão nesse tempo de jejum. O jejum que agrada a Deus hoje é a oração do jejum da língua. Quantas pessoas saem de um grupo de oração e na porta já tem motivo para reclamar? Nossa, ela não devia ter feito daquele jeito. Nossa, você viu? Aí às vezes na praça, na rua, já acham uma forma de colocar defeito, de criticar, de falar mal, seja desse ou daquela ou daquele outro. Derrubar pessoas. E depois no outro dia abraça a pessoa. É a paz, é isso e aquilo. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso de 13 a 14, Deus vem dizer, ou você é frio, ou você é quente, morno. Não. Não adianta ter uma vida de dubiedade, ter uma máscara, ter os lábios para exaltar o Senhor, glorificar o Senhor e ser um bom orador, mas um coração de maldade, que fica em cima do muro, que tem a boca muitas vezes para a maldição. O que Deus está nos chamando nesse momento? Ele pede que a nossa língua seja a seta do bem. É isso que o Tiago está dizendo, do versículo 13 em diante. Ou melhor, 9 a 12. Pede que que a nossa língua seja a seta, tapete do Espírito Santo, para atingir o coração de Deus diante das nossas necessidades. O tempo do jejum em que estamos buscando. Aí Paulo enfatiza em Efésios 4:29. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, e sempre que for possível, benfazejas aqueles que ouvem. Sempre que for possível, bendiga ao Senhor por aqueles que ouvem. Nenhuma palavra má saia de vossa boca. E é muito interessante que nós assim entendemos, né? Como a língua é um grande canal de reclamações, maldições para a vida do próximo, né? Que saem dos nossos lábios, de palavrões, né? E tantas outras coisas maléficas, né? Que vão acabar com o outro, com a outra e, em consequência, né? Também trarão uma coisa muito ruim para as nossas vidas, né? Por quê? Porque nós esquecemos que palavras têm poder. E é muito interessante que dentro disso nós vemos uma grande pesquisa, né, uma grande experiência que fez, né, o cientista Masaru Emoto sobre a mensagem da água. Por que trago isso? Porque o nosso corpo, o corpo do ser humano, ele fica entre 70% e 75% composto por água. Né? E dentro disso essas moléculas elas estão no nosso interior, né? Elas se movimentam e tal. Ele fez algo muito interessante, que foi uma pesquisa onde ele viu a forma que as moléculas da água ficavam ouvindo certas palavras. Por exemplo, a palavra paz, amor e obrigado, a molécula ficava perfeita, né? Eu até fiz aqui um esboço bem rapidinho, assim, pra mostrar como mais ou menos é mais ou menos, gente, mais ou menos. É essa molécula, né? Ela é mais ou menos assim, ó, toda bonitinha, né? Então, com palavras bonitas, por exemplo, obrigado, amor,
paz, você é muito bonito, ela fica mais ou menos assim, mais ou menos. Só que com palavras, por exemplo, como guerra, seu tolo, eu te odeio, eu vou matar você, você não é imprestável. A molécula se espatifava, como se tivesse se espatifado, né? A molécula ficava toda tisselada, toda esmiuçada, né? Por exemplo, outro, mais ou menos, exemplo é assim, né? Não dá para entender o que é, né? Não se compara, por exemplo, a essa aqui, você dizer que é a mesma molécula, né? Algo totalmente diferente, até feio, vamos dizer assim, né? Ainda mais o meu desenho que não ficou muito parecido, assim, né? Mas é pra gente ilustrar, né? Por quê? Pra gente entender que essas moléculas que fazem perto de nós e entendermos a sensibilidade da molécula da água que é tão vital para nós seres humanos, é por isso que nós sentimos-nos impactados. Não só por causa dos nossos sentimentos, não só por causa, né, do que nós achamos como certo e errado, né, do que é certo e errado, mas também pela nossa composição biológica, né? Então, realmente, palavras duras, elas não vão afetar somente o sentimento da pessoa, mas isso vai refletir no seu corpo, no seu coração. Quantas pessoas, né, têm alergias nervosas, né? Quantas pessoas têm febres, por exemplo, crianças, acontece muito isso, né? Febre emocional, né? Que dá vários problemas de saúde, por quê? Por causa da língua, que foi o que o Edson trouxe no testemunho da mulher, né? Que falava mal da nora e deu feridas na boca e tal, e todo esse processo, e a cura dela, o melhor remédio foi o perdão, né? Então, dentro disso, nós vemos como que nós entendemos, né? E quando entendemos que a língua, ela controla as nossas ações, né? E as reações e tudo mais, quando nós entendemos o que traz o Salmo 38, versículo 2 para nós, que traz o seguinte: disse comigo mesmo, velarei sobre os meus atos, para não mais pecar com a língua. Porei um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então eu controlarei, eu velarei, eu vigiarei, e eu coloquei em prática aquilo que Cristo vem trazer para nós. Orai e vigiai. Porque é só na base da oração e na vigilância que nós conseguimos passar por todas as coisas da nossa vida. Não tenha uma situação que nós não encaixamos, orai e vigiai. Preste atenção, fique atento. Não? Então velar, né, o ato de ficar num processo de cuidado, né, de olhar e tal. Então eu vou velar os meus atos e colocarei um freio na minha língua para não pecar por ela. Porque quando ele estiver na minha frente, eu não vou dar o mesmo troco, né? Ele tá me falando ofensas, eu vou desestabilizá-lo, né? Eu vou falar tudo bem, eu vou quebrar a situação, né? Mas você tá falando tudo isso de mim, mas você é uma pessoa gente boa, você é isso, aquilo. Vai quebrar a pessoa, né? Então nós vemos muito fortemente isso, né? Nós entendemos o versículo 10 da passagem de Tiago 3, quando ele vem trazer, né, que da mesma boca muitos de nós proferimos a bênção e a maldição, e isso não pode mais ocorrer. Isso é coisa do velho homem, da velha mulher. Nós não somos mais assim. Nós temos que entender que essa batalha é diária, é uma luta que nós travamos todo dia contra a nossa própria língua. Então você tem que segurar. Eita, você se dá conta e você fechei a boca. Então você vai lutando contra isso. Por quê? Porque muitos falam, né? Esse não vai dar em nada, né? Para seus filhos, ou para os filhos dos outros, ou para outras pessoas, né? Esse não presta, é um incompetente, né? Isso para os próprios filhos, por exemplo, e tal. Essa pessoa é um tolo, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. E depois está dizendo, graças a Deus, que dia lindo, por exemplo, né? Um episódio que aconteceu, por exemplo, e que acontece muito, né? As pessoas, eu amo a natureza e fala muito bem da natureza e cuida da natureza, mas do ser humano, a pessoa fala um monte de palavrão e coisa. Não tô dizendo que não tem que cuidar da natureza, não, mas tem que fazer em consonância, né? Eu cuido da natureza, eu cuido dos animais, eu amo e tal, mas eu também amo o ser humano, né? Eu falo palavras doces, eu tenho a mesma paciência que eu tenho
para trocar uma muda de um vaso para outro, né? Que quem já trocou sabe que tem que ter uma delicadeza, né? Tem que ter uma paciência para não estragar ali a raiz e tal. Então, do mesmo jeito que a pessoa tem essa dedicação, tem que ter jeito para falar com as pessoas, né? E é muito difícil, né? Quando nós temos um temperamento explosivo, quando nós temos um temperamento de irritação e tal, que você quer falar na lata e tal, e a entonação da voz, o jeito que fala, como é que você estava trazendo, é uma batalha muito forte. Mas quando nós tomamos a decisão de travar essa batalha, os caminhos vão se abrindo para nós e o Senhor vai agindo em nossas vidas. Porque daí nós entendemos que não tem como eu falar, eu sou de Deus, eu sou cristão, eu sou de Jesus Cristo, né? Eu sou devota a Nossa Senhora, eu peço intercessão dos anjos, dos santos e tal. Se a minha língua ela está sendo do coisa ruim, se a minha língua ela não está acompanhando o meu corpo. Porque infelizmente acontece muito isso, né? A gente até fala às vezes, né? Nossa, essa pessoa é tão faladeira, tão fofoqueira, que quando ela morrer é uma língua para ela, é um caixão para ela e para a língua. De tão grande que é a língua, de tão venenosa. Por quê? Porque não tá destoando, né? Não tá fazendo sentido. Então eu não posso estar com 2 pés em 2 canoas, né? Então por isso a importância do jejum da língua. Porque ele faz a gente travar, faz a gente parar. Porque quando, por exemplo, tô fazendo, quaresma e tal, tô fazendo jejum do doce e da carne. Aí tava fazendo um doce e tal, uma sobremesa pra eles aqui em casa. Aí vem aquela situação de você lamber, passar o dedinho assim e lamber o restinho do leite condensado da caixinha, né? Por exemplo, pelo menos eu sempre faço isso, né? Que eu gosto de leite condensado. Então eu passo e tal. Aí quando eu fui colocar na boca, travei. Pensei, ai, não posso. Aí fui lá, lavei a mão e tal. E a mesma coisa acontece quando nós estamos nessa vigilância, né? 007 vigiando a nossa língua. Quando nós vamos falar, a gente toma aquele sustinho assim que trava a gente. Não. Vou pecar e tal. Então você vai se autocorrigindo, autopodando dentro das situações do seu dia a dia e fazendo esse jejum da língua agir e ser colocado em prática. E é interessante que é um jejum que, penso eu, que é um jejum que nunca termina. Por quê? Porque o versículo 2 vem mostrar para nós, o versículo 1 vem mostrar para nós que nós não somos perfeitos. Então, às vezes, nós escorregamos. Então, por isso que é um jejum contínuo. Porque, às vezes, quando nós estamos acostumados com uma situação, às vezes a gente desliza com mais facilidade, né? O cômodo. Isso não pode ser cômodo para nós. Então, realmente é um jejum contínuo, que nós vamos olhando e tendo atenção na nossa língua e nas nossas ações, para que quando nós oremos, a intenção seja verdadeira, o olhar de Deus sobre nós, sobre os nossos pedidos, seja potencializado. Porque muitos de nós estamos trancando e barrando as nossas bênçãos no céu por causa das nossas ações faladas, das nossas ações praticadas. Então é muito importante, quando nós entendemos esse processo, que nós agimos num processo de limpar, de destrancar, e as bênçãos dos céus jorrarem e choverem nas nossas vidas. Esse é um tempo de bênção, de graça, o tempo que estamos vivendo. Ainda que os ventos soprem ao contrário, ainda que aparentemente você olhe e tenha tido vendavais, é tempo, o desejo de fofocar, vai fofocar nos pés de Jesus. Fofoque na orelha, no ouvido do Senhor. Vai lá falar para o Senhor. Tá com raiva de alguém? Fofoque com o Senhor. Vai lá, fofoque no ouvido dele. Senhor, olha, e tá me irritando essa pessoa assim. Fale com o Senhor da vida desta pessoa. Que Jesus envia o Espírito Santo. Como diz aquela música, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito. É momento de pedir, de fazer uma ligação. Se antes de você dobrar o seu joelho, de nós dobrarmos os nossos joelhos, diante de fazer aquilo que Jesus diz em Mateus 18, tudo que pedires ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, antes de pegar o telefone e ligar para o Senhor,
direcionar para o Senhor, antes de eu discar o número do céu, eu preciso ver se na horizontal, eu não tenho ninguém que eu preciso ligar. Eu preciso olhar se eu não estou usando o megafone do dragão de Komodo, se eu não preciso limpar salivas que escorrem. Eu digo para você que nesse momento, nessa tarde de hoje, por todas as pessoas que eu me prontifiquei em orar por espalhado por esse país, famílias de sangue, laço sanguíneo meu, direto ou indireto, pessoas que ligaram, pessoas que pedem, todos aqueles nos quais nós citamos os nomes no início. Eu peço que o Senhor, nessa tarde, nesse momento, pelo poder da Santa Cruz, pelo sangue de Jesus jorrado na cruz, aniquile toda e qualquer palavra má que foi jogado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu bem-estar, sobre a sua felicidade, sobre a paz que o Senhor promulgou, atestou sobre tua casa e sua vida. Todas aquelas palavras que foram direcionadas, palavras de maldição para tirar, para alcançar a sua alegria e fazer você chorar. Todas as palavras que foram jogadas de maldição para fazer com que pedras fossem colocadas no seu caminho. Pedras das trapaças, dos enganos, das falsidades, das injustiças, dos julgamentos. Que neste momento, nesta hora, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, todas essas pedras, todas essas palavras, volte para a garganta do dragão de Komodo, das profundezas dos abismos de onde ele está. Ó Deus, peço Jesus nesse momento, Tu és o Senhor de nossas vidas, Tu és o Senhor das nossas causas, Tu és o Senhor do nosso ar. Cada célula, Senhor, cada membro, Senhor, cada órgão, Senhor, cada medula, Senhor. Sim, Senhor, até a nossa alma, Senhor. Tudo está diante de Ti. Tudo está, Senhor. Estamos, Senhor, nesse momento, Senhor, clamando o Teu nome. Estamos dentro do Teu cérebro, Senhor, porque Tu nos ouve. Tu és um Deus onisciente nesta hora, Jesus. Não me importo, Senhor, se apontam um dedo, se possam me chamar, me rotular de fanático, de louco. Quero, Senhor, que seja a Tua bênção na minha vida. Quero, Senhor, que Tu alcance neste momento, Senhor, a voz de minha oração por aqueles que comigo está e por aqueles que vai alcançar essa live na sequência. Por todas as pessoas que se colocam, Senhor, mesmo com as suas fraquezas, Senhor, reconhecendo a sua miséria. Por todos aqueles, Senhor, que foram no chuveiro, Senhor, da confissão. Todos aqueles, Senhor, que entraram debaixo do chuveiro do confessionário, Jesus, e tomaram banho, Senhor. Que eles possam manter as suas roupas limpas, Senhor. E quando possível, voltar sempre, Senhor, no banho. Ó Deus bendito e misericordioso, que os Teus anjos, Senhor, acampe, Senhor, à direita, à esquerda, atrás ou à frente, Senhor, cuidando do que vem de cima e do que vem de baixo, daqueles que estão conosco e daqueles, Senhor, que eu me coloquei para orar nessa tarde, espalhado por esse Brasil e fora dele, Senhor. Deus misericordioso, Tu és a graça poderosa. Tu és o Senhor que pode, Senhor, quebrar todas as correntes, os ferrolhos que impedem portas de abrir. Que trabalha, Senhor, no nosso consciente, no nosso subconsciente, que conhece o nosso interior. Tu és aquele, Senhor, que pode iluminar o nosso caminho, pode nos direcionar, Senhor. Pode nos trazer a luz da compreensão, da humildade, do conhecimento, que possa fazer com que nossas almas possam vivificar no Senhor, para termos vida e nos reconhecermos, Senhor, que sem Ti não somos nada. E em Ti, Senhor, seremos e teremos o tudo, Senhor.
te digo, tu és o único, tu és a verdade, tu és a vida, tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o Deus no qual nós proclamamos nesta hora, nós proclamamos nesse momento, nós exaltamos, Senhor, porque és o nome que está acima de todo nome. E é neste momento, Senhor, que clamo o teu coração, como diz o Salmo 33, Senhor. Ação de graças por libertação recebida. Bendirei continuamente o teu nome. Seu louvor não deixará os meus lábios. Glorie minha alma no Senhor. Ouça-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo nesta hora o Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Procurei o Senhor e ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Olhai para ele, a fim de vos alegrardes, e não vos cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, este miserável clamou o Senhor, o ouviu, e todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampou em redor dos que os temem e os salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Renunciai, ou melhor, reverenciai o Senhor, vós seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada lhe falta. Vede, meus filhos, e ouve, eu vos ensinarei temer o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias para gozar de felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. Aparta-te do mal e faça o bem. Busca a paz e vai ao encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor volta a sua face, irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra as lembranças dele. Apenas clamaram o justo e o Senhor os atendeu. E os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos corações contritos e salva os que têm o espírito abatido. São numerosas a aflição do justo, mas de todas livra o Senhor e protege cada um dos seus ossos. Nenhum só deles será quebrado. A malícia do ímpio o leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma dos seus servos, e não será punido quem a ele se acolhe. Obrigado, Jesus. Bendito é o seu nome. Obrigada, Senhor, pela tua imensa misericórdia, por mostrar para nós, Senhor, a necessidade de vigiarmos as nossas palavras, a nossa língua, e estarmos atentos, Senhor, às falas e línguas que vêm contra nós. Obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito que nos auxilia nesta grande luta. Quer lutarmos todos os dias para vigiarmos as nossas palavras, os nossos sentimentos. Obrigada, Senhor, por nos acolher e deixar que deitemos em teu colo e choremos, Senhor, quando somos machucados. E tu, Senhor, alivia o nosso coração. Tu mostras o nosso valor. Obrigada, Senhor, pelo teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela intercessão de todos os santos e anjos. Obrigada, Senhor, pelo sangue do nosso Senhor Cristo derramado na cruz. É por ele, Senhor, que temos o perdão dos pecados. Pecados das nossas línguas maldosas, Senhor, que muitas vezes nos deixamos levar por esse mal. Obrigada, Senhor, por exterminar do nosso ser a vontade de ser igual às pessoas que estão no mundo, Senhor, reféns às fofocas e essas maldições e essas situações. Obrigada, Senhor, por plantar no nosso coração a vontade de mudar e seguir o caminho bom da língua boa e santa, Senhor, que nos leva aos teus braços e ao reino dos céus.
Ore comigo. Que a cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal o que tu nos oferece. Beba tu mesmo do teu veneno. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardai-nos, Protegei-nos e defendei-nos. na confiança no nome do Senhor, na confiança na sua graça, na sua misericórdia, e que por essa palavra, esse alimento constante que nos vivifica e nos fortalece, que você possa estender a mão em direção ao vídeo, com fé, orar conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. A imagem que vinha, veja, observa bem, a imagem que vinha em minha mente enquanto estava orando era de algo derretendo. Sabe? Quando você está lavando uma parede e você esfrega e de repente o muro e começa a sujeira a descer. Foi a imagem que eu vi algo derretendo. O Senhor está tirando neste momento muitas crostas que estava impregnado na vida de muitos irmãos e muitas línguas sendo restaurada também pela intercessão da Virgem Imaculada, São Pedro e São Paulo, os santos profetas e os santos apóstolos, todos os anjos santos dos céus. Que o Senhor nesta tarde nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos encaminhe e nos faça feliz. E nos dê força diante desse jejum da língua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz no seu coração. Deus te ama e nós também. Até a próxima. Um beijo no teu coração e até a próxima.